E aí galerinha do YouTube, que mais um vídeo aqui dos projetinhos aqui do canal Inventando 7. Estamos aqui hoje para apresentar aqui, né, um pequeno projeto que é muito simples e muito legal, que é de um microfone, né? Um microfone que tem uma amplificação melhor que só com um microfone eletrolítico, né? E aí você vai precisar apenas de dois componentes, né? De um capacitor de 10 watts, né? Por 10 UF, 10 microfarad, né? 10 UF. Muito simples de encontrar esse capacitor. Fácil mesmo. Um resistor também muito simples de encontrar, né? O resistor é de 1K ohms, né? Ele é muito fácil mesmo de ser encontrado, né? A cor dele é café preto, vermelho, prata, né? Vou botar aqui ver se foca. Então é muito simples de fazer, né? E ele só vai precisar, você vai precisar de uma pilha, um microfone, uma plaquinha de circuito impresso, se você tiver, né? Para ficar mais legal, mas já dá para reduzir até mais, viu? Se você tiver prática em desenhar, né? Ou comprar aquela que já vem perfurada. Muito simples mesmo de fazer, né? O joquezinho de pilha, o botão para ligar e desligar. Para caso você botar a pilha, ele não continuar ligado, né? E muito simples de fazer, né? Aqui você vai ligar um plug P2 do grande, ou desse aqui, esse aqui é o grande, ou do outro que é o pequenininho. Ou se preferir você vai colocar uma saída, né? Para o plug P2. Tanto o do grande, que você pega um cabo desse de instrumento, guitarra, violão, né? Que tem as duas pontas P2 grande. E você pode ligar aqui no caso um P2 grande e fazer um cabo com P2 do pequeno, né? Mas se for usar praticamente numa mesa de som no DVD, você coloca as duas pontas P2 ou só uma só, né? Um cabo maior, um plug só P2, né? Mas no caso de você querer botar a entrada, você pode usar outros tipos, né, de cabo, né? Aqueles que vende adaptador, né, que é P2, aqui sai de DVD, né? Aquele cabo DVD sai para P2 pequeno. Tem vários adaptadores grandes para outros tipos, né? Depois. E aqui é o desenho, né? O projeto. Muito simples mesmo. Aqui é o microfone. Aqui é o resistor de 1K ohm, que é o capacitor. Aqui é a pilha. E aqui está representando aqui o interruptor para ligar e desligar, né? Aí no positivo do microfone você vai ligar o resistor que vai para o interruptor. E entre o resistor e o microfone, o positivo do microfone, você vai ligar o capacitor com aquela bordinha dele, né? Pro lado de cá, no caso, para esse lado, o lado positivo do microfone. E a outra bordinha para cá, né? Bordinha que não tem nada, capacitor. E no negativo você vem com ele direto para a pilha, né? E aqui entre a pilha, o fio da pilha, que é a ligação da pilha, e o do microfone, o menos do microfone e o menos da pilha, você bota um fio menos, no caso negativo, para o cabo. Aqui sai o cabo negativo para o plug ou entrada, e aqui sai o positivo do capacitor, do terminal do capacitor. O positivo do cabo do plug, né? E aqui é o mais da pilha. Que aqui fica o interruptor para ligar e desligar. Não ficar sempre ligado. E aqui
tá meio rasgado, que eu fui retirar na hora de coisa. Mas aqui é numa plaquinha, né? O esquemazinho, né? Desenho da placa. Só que menor, aqui eu fiz maior pra ter uma base melhor, né? Aqui sai o fio negativo do microfone, aqui é o positivo, que é o capacitor. E aqui é o resistor. Aqui é o mais da pilha, né? Que aqui você vai ligar entre o resistor, a trilha do resistor e o mais da pilha, você vai ligar o interruptor, né? No caso, para ligar e desligar, não permanecer ligado. Aqui é a pilha, no caso, você vai botar o fio da pilha, o mais e o menos. E aqui é o negativo da pilha, que você vai tirar entre o menos da pilha e o menos do microfone. Você vai tirar um fio de menos para o conector que você vai botar, o plug P2 ou a entrada, né? P2 ou qualquer outro, um aparelho que você for usar de amplificação. É muito bom mesmo, viu? O projetinho. Amplifica mesmo. Uma boa qualidade de som, viu? Melhora mesmo, muito bom. E simples de fazer, né? Muito legal mesmo. Então é só isso aí. Se você gostou daquele joinha, compartilha os vídeos nas suas redes. Se gostou do vídeo do canal, para ajudar, divulga. Se inscreve aí para não perder os próximos, né? E valeu. Beleza.